A Agriplan é uma empresa que tem compromisso com o setor agropecuário. Aqui você encontra máquinas agrícolas, uma repleta linha de peças, serviços de qualidade, grãos, cereais, insumos e tudo o que você precisa para ter os melhores resultados. Nossa prioridade é levar rendimento e agilidade ao produtor através da qualidade e tecnologia de nossos produtos e serviços. A Agriplan em Augusto Pestana e Tupanciretã. Trazendo opiniões, debates e muita informação pertinente a todos os segmentos do agronegócio. O agro não para, a cidade não para, mas nós precisamos sim evidenciar assuntos de modo geral, e esse canal, o Campo Web, apresentado pelo José Domingos, que sou eu, quero estar junto com vocês levando informações que possam agregar, somar e multiplicar valores dentro desta cadeia. Na nossa primeira edição, que começa hoje, temos a grata satisfação de começar com o presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. A ProSoja é a Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, que é filiada à ProSoja Brasil. Quando a gente começa com o presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, isso significa... Pretende estar junto. Temos projetos importantes, agora com essa nova lei das cultivares, houve agora mudas de sementes, já houve uma mudança, falta a regulamentação, nós estaremos atentos para que seja bem feito, né? E que seja dado ao produtor também o direito dele fazer sua própria semente, dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. E estou à disposição, José, assim, para o que você desejar conversar comigo. Décio, uma outra situação que a gente tem visto aqui, como é que está o apoio da nossa frente parlamentar em se tratando do Rio Grande do Sul? Nós temos uma lista de deputados que tem um comprometimento direto como bandeira de seus mandatos junto a Brasília e junto à bancada gaúcha. Nesses primeiros 2 anos, como presidente de entidade, o senhor vê que teve essa colaboração, essa atenção como de fato prometido durante as campanhas? Tem sido, né? Tem uns que não participam, né? Mas nos momentos decisivos, que tem um encaminhamento no Congresso por uma votação, eles aí vêm, né? Mas nas reuniões, vamos dizer, semanais lá dentro do nosso sistema, não são muitos que aparecem, né? Porque a bancada toda seria uns 215 parlamentares. E muitas vezes tem outras ocupações. O Campo Web não pode deixar de começar o seu programa com um produtor. Um produtor de alimentos. Que alimentos? Todos os possíveis no ambiente que ele vive. Quantos? Uma infinidade. Quem é ele? Um produtor rural, meu amigo, colega de profissão, tenho a honra de ser colega dele e um orgulho para Tupanciretã e para a região. Ele veio lá de Farroupilha faz muito tempo já e construiu aqui em Tupanciretã uma história fantástica de contribuição para o agronegócio, para o homem do campo e para o Brasil. Eu tenho a satisfação de conversar com Armindo Munhol. 45 anos da atividade aqui em Tupanciretã, o clima sempre te reserva surpresas. Principalmente, quais as surpresas? Estiagem em dezembro, janeiro e fevereiro. Então eu penso assim, a primeira coisa que o produtor tem que fazer é ter um solo de alta fertilidade, bastante matéria orgânica, cobertura, o máximo de cobertura, enfim, que a chuva e a erosão não te leve embora nada. Esse eu acho que é o primeiro passo. Outra coisa que às vezes é um desafio para o produtor é o grão em subprodutos e o grão em carne. Aí é uma tarefa muito fácil. E é a tarefa que nós normalmente não fizemos. Produzimos o grão e mandamos o grão in natura e lá eles criam animais e transformam em grande dinheiro. Então eu acho que isso falta muito no Brasil, principalmente a parte de biocombustível e transformação, ao invés de exportar soja em grão, transportar em óleo, em farelo, em carne. Só que aí, José, nós precisamos nos reestruturar muito melhor.
porque nós temos outras fontes de renda para serem ampliadas, principalmente criação de ovinos, seria uma parte muito interessante dentro da propriedade, mas só que nós não temos a estrutura para comercializar, para exportar. Então, essa parte... Aconteceu algumas coisas que nos deixaram um pouco chateados naquele momento lá, que a gente não sabia que deveria ter uma licença estadual para poder comercializar. Nosso entendimento que naquele momento lá a prefeitura estava agora não podia trabalhar. Então, naquele momento nós tivemos uma infeliz, triste notícia que nós fomos autuados. Então, naquele momento, chegou o momento D da empresa, né? Estavam nós 4 sócios e inclusive, nos autuaram por depósito irregular de defensivos. Naquele momento, nós trabalhamos mais com defensivos. Então, chegamos numa reunião, nós 4, e definimos, vamos parar com o negócio, porque é difícil ser empresário, é difícil tu querer contribuir, é difícil tu querer empreender. Eu falei pros meus sócios, disse, eu saí de uma concessionária louvada, que faz um belo trabalho, não foi para chegar aqui e desistir, daqui eu vou seguir. Até o ano passado, onde é que nós instalamos na nossa sede nova, daí em 2013 surgiu a possibilidade de nós comprar um armazém esse. Nós tínhamos uma parceria com a cooperativa Cotripal, e acabamos comprando a massa falida dessa empresa e locando a Cotripal lá. Chegou um determinado momento, a gente procurou se comprar. As últimas decisões não é somente eu que decido, né? A gente faz todas as decisões compartilhadas, né? Que assim como eu posso decidir uma coisa, a outra pessoa pode ter outra opinião, né? A gente teve uma oportunidade de conhecer e trabalhar numa das empresas que para mim é uma referência, e é uma referência mundial, que é a SLC Agrícola. Trabalhei em Goiás, na região de Cristalina, ali, por um ano. Retornei para Tupanciretã, onde a gente teve uma consultoria. Trabalhamos por 2 anos nessa consultoria com alguns clientes assistidos aí da região. Só que quando eu vim para o Mato Grosso, para Goiás, na primeira vez, 2002, 2003, eu conheci a cultura do algodão e conheci alguma situação do cerrado. Existe um fantástico horizonte agrícola, produz em de milhões de toneladas, tem grandes propriedades extensas, não é o caso da nossa, né, mas existem muitas propriedades muito extensas, com alta tecnologia, chapadas fantásticas, um regime definido de chuva, né, 6 meses de chuva e 6 meses secos, né. É uma das tantas riquezas desse nosso Brasil aí que está crescendo cada vez mais, né? A gente está bem estabelecido lá, graças a Deus, trabalhando e tentando crescer aos pouquinhos aí, né? Muito bem. Marcos, fico muito agradecido da tua participação no Campo Web. Espero que você, Bom dia, Zé. Tudo bem? Como é que tá você? Tudo bem. Conta para nós como é que começou, o que despertou o Jefferson para começar a desenvolver essa técnica de hidroponia em Tupanciretã. Bom, Zé, no ano de 2010, eu fui fazer uma viagem lá na minha irmã, ela... Agrada aí, né? Bom dia ao pessoal do web aí. Bom dia aos tupanciretenses, não sei como é que chama. Aqui é tupanciretanenses. Mas aí, quando nós estamos na internet, podemos dizer que é global o sistema, né? Vamos acreditar que todo o Brasil vai, de um jeito ou de outro, se agraçar com a nosso bate-papo aí, né, Zé? E poucas vezes aconteceram de ter problemas de qualidade. Muitas vezes acontece o problema de uma qualidade física, mas não de qualidade química. Então, quando se compra de empresas idôneas, né, empresas que já têm um histórico de mercado, que têm uma maturidade. Essa evolução e até onde nós podemos chegar com esse banco de germoplasma diversificado que tem aí hoje em se tratando da cultura da soja. Depois nós vamos falar de outra cultura. Bom, Zé, eu considero que a soja ela nunca teve tanto banco de germoplasma como ela está tendo agora. A longo prazo eu enxergo que a tendência é cada vez evoluirmos mais em questão de produtividade e principalmente esse banco de germoplasma ele se tornar cada vez mais técnico. Por quê?
Hoje a empresa trabalha com em torno de 53 cultivares, tá? Só que dentro dessas 53 cultivares que de repente deu uma chuvarada no inverno ali e lavou. Então, assim, ó, pelo custo-benefício do inoculante, coloca-se um pouco mais de dose. Isso não vai impactar no custo final da produção e pode ter certeza que isso vai gerar um benefício, pensando especificamente em Bred-Resorb inoculante. Muito bem. Geraldo, esse é um dos produtos que pode-se dizer que não pode cortar do custo de produção, não pode dizer eu não vou usar, é como o piquenique, né? Eu preciso ir para o piquenique e levar alguma coisa líquida. Eu vou começar a minha lavoura, eu tenho que ter semente e inoculante. Como é que está a aceitação do agricultor brasileiro? Satisfação de hoje conversar com o produtor, com o ser humano, o técnico, o empresário rural, o sucessor familiar, o pai de família, o amigo conhecedor, Fernando Trenepol. Fernando, te apresenta aí, rapaz. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os nossos que nos acompanham aí, né, no Campo Web, através da Manchete Digital aí. Eu queria agradecer primeiro, Zé, o convite, ter lembrado da gente aí, que se de alguma maneira a gente pode contribuir, trocar ideia, né? E tu já me fez uma apresentação aí muito acima do que posso ser, né? Então, eu hoje trabalho na parte agrícola da família, na divisão agrícola. A gente tem área aqui em Nometoc, né? No qual a gente está colhendo, inclusive, nesse momento, como os produtores aí da região. Ou seja, vocês não são um pronto-socorro. Vocês são um plano de saúde da propriedade, daquele produtor que busca um plano de saúde para a propriedade dele com relação aos bovinos e, por consequência, a gestão e a lucratividade, que é o que se busca, né? Eu gostaria de começar falando contigo sobre essa questão da cria. Quando, uns 2 anos atrás, nós criamos aqui alguns eventos, o Agro criou, não fui eu. A grande pergunta, de onde virão os terneiros? Os terneiros virão de Uruguaiana? Então, a gente tem características de regiões, né? Algumas propriedades se enquadram em regiões onde a cria tem maior um espaço para a cria, né? E outras propriedades, como aí na região mais central, digamos assim, onde a lavoura tomou um grande espaço, então nós temos algumas limitações de espaço, né? Diz que a cria é, basicamente, tu vai ter vacas, novilhas e touros para a reprodução, que vão estar imobilizados dentro ocupando, né, uma área, uma porcentagem de hectares maior. Regiões, é bem importante salientar isso esse ano, né, José? Que foi em algumas regiões, foi um ano 100%, que tem muitas regiões do estado que sofreu muito com problema de estiagem. Um grande exemplo da Planta Sul é o nosso noroeste do estado aqui, que a gente atua, né, onde tudo começou, que a gente foi na matriz em Seberi, depois a gente expandiu com mais 4 lojas, né, Ronda Alta, Palmeira das Missões, Santo Augusto e 3 de Maio. E esse noroeste do estado, esse ano, no milho, aconteceu um fator climático que eu, com 37 anos, nunca tinha visto antes, né? O meu pai, diz ele que uma vez lá em 1967, aconteceu algo semelhante a isso, né? Que foi a falta de chuva nos meses de outubro, novembro, que assim nunca tinha acontecido, né? Setembro, outubro e novembro foi muito seco para nós aqui, e quebrou muito a produtividade de milho, teve muitas lavouras de milho que nem colheita teve, né? E aí vem a grande questão. Bom, a gente tem que conviver com tudo isso, não pode só olhar para o que eu costumo dizer, né, para os gole que eu bebo, mas também para o estômago que eu levo. Verdade. E o agricultor tem muito disso, né, José? E a gente sempre muito preocupado em levar uma solução completa. O que a gente entende como uma solução? Ideia arriscar, ideia eu escutava nos grupos de WhatsApp. Eu vejo muitos grupos de WhatsApp para dar uma sentida no calor do pessoal. Daí o cara falava assim, faz 28 anos que eu planto no seco e sempre deu certo.
Vamos tentar mais dessa vez. Daí o cara quebrou o nariz, porque a chuva não veio. A chuva demorou muito para vir esse ano. Então, foi um ano aí dos produtores de nervo de aço. Eu vi muitos produtores perder plantio. Por incrível que pareça, teve produtor que perdeu 3 vezes o plantio. Então, o pessoal... 3 vezes o plantio. O pessoal abalado. Então, foi um momento de a gente entender a mente do produtor. E aqueles produtores que despontam, sabe aqueles top, produtor topzera mesmo? Esses produtores aí foram aqueles que tiveram a frieza de pegar e ficar calmo. Teve gente aí que nessa época, o pessoal foi lá para Diolas, alguns produtores passavam... 1º de maio, um novo mês cheio de atividade. A dinâmica do nosso negócio, do agronegócio, ela é incrível. Essa semana a gente está aqui no Hemisfério Sul, terminando praticamente as colheitas de verão, e lá no Hemisfério Norte as pessoas estão trabalhando muito, desenvolvendo muito. O Campo Web é um programa feito só para pessoas inteligentes. E por isso, hoje nós temos uma ilustre participação de 2 brasileiros que estão nos Estados Unidos, e é de lá que eles vão conversar com nós pelo jornal Manchete Digital, aqui no Campo Web, na 17ª edição. Eu tenho a satisfação de convidar aqui o Carlos Pires para se apresentar, dizer aonde que ele está lá nos Estados Unidos para os nossos web telespectadores e também para a nossa rádio web. Carlos, seja bem-vindo ao Campo Web, obrigado por atender o nosso convite. Fica à vontade, gaúcho, me diz aonde que tu anda, rapaz. E aprender. Campo Web, conversa com Altemar Crolling. Eu vou deixar que o Altemar mesmo se apresente, essa pessoa que eu conhecia 10 anos atrás. Era 2011, e o tema principal do nosso meio de transporte era Academia da Soja, lembro bem, e lá estava esse agricultor naquele coletivo tão grande, andando no meio oeste americano. Mas, Altemar, te apresenta aí, Altemar, como agricultor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, José Domingos. Bom dia aos amigos do Campo Web. Eu sou Altemar Crolling, sou paranaense do oeste do Paraná, mas há 43 anos aqui em Diamantino, Mato Grosso. A gente passou por várias etapas aí, na história aí, desde o final da década de 70 até agora, né? Muitas transformações ocorreram e hoje a gente está aí à frente de um grupo familiar aí, produzindo alimento, e recentemente fui eleito presidente do Sindicato Rural, mais um desafio, e esse é o perfil do Altemar Crolling, produtor, gosta de desafios e sempre está correndo atrás, às vezes, de, como diz o pessoal aí do Sul, sarna para se coçar, mas estamos aí. Muito bem. Me chamo Rafael Miranda, sou corretor de seguros, natural de Guarani das Missões, lá na região das Missões, e residente aqui em Tupanciretã desde 2009, trabalhando nessa área dos seguros, né? E estamos aí atuando, né? Profissionalizando cada vez mais nesse setor, onde a gente começou aí a atuar em 2008, na cidade de Cruz Alta, trabalhando como consultor de seguros em uma outra corretora. Passando um ano, estivemos aqui, chegamos em Tupanciretã para trabalhar na parte dos seguros pelo um canal de uma instituição bancária. E em 2014, aí a gente sentindo uma necessidade de um atendimento melhor, aprofundar os clientes, fomos atrás da nossa profissionalização na área dos seguros, né? Então, em 2015, me formei corretor de seguros. No mesmo ano, formamos a empresa aqui, hoje a Foco Seguros, que é o que a gente trabalha. E desde então, estamos atuando nesse mercado aqui independente, né? Já em Tupanciretã, para tentar trazer um pouco mais dessa segurança ao cliente, desses riscos adversos aí que acontecem na vida do ser humano, né? Muito.
ele tem a sua responsabilidade, assim como o meio urbano também tem a sua responsabilidade. O Campo Eben, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, tem a satisfação, a alegria de falar de tecnologia. Tecnologia. Pois, como eu sempre digo nesse programa, ele é feito só para pessoas inteligentes. Somente para pessoas inteligentes. E fazer um programa de falar sobre tecnologia, eu tenho hoje a presença de pai e filho, empreendedores num negócio de tecnologia que tem dado muito resultado, mas muito resultado. Eu tenho a presença, então, de 2 empreendedores que trabalham numa linha basicamente ligada ao agro, ao público urbano, até mesmo aquelas pequenas coisas que nós vamos aprender hoje, o que está ligado a essa tecnologia dele. Bom dia a essa dupla. Vou começar pelos mais velhos. Quem é você? Bom dia, José Domingos. Satisfação participar com você aqui dessa conversa. E, José Domingos, a gente se conhece há bastante tempo já, né? Nos conhecemos no campo, nos conhecemos no meio ambiente. Pode dizer assim, num âmbito bem grande. Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro fazem acontecer. Então, seja professores ou alunos, a gente sente que é um ambiente diferente, é um lugar assim que tem uma energia tanto acadêmica quanto de pessoas bem intensa. Muito bem. Fagundes, universidade quer dizer que o universo do conhecimento está lá pelas diversas ciências que são abordadas lá, pautadas lá, e a busca pela atualidade, vamos dizer assim. E você conviveu com pessoas de dentro da universidade, com colegas de várias partes do Rio Grande do Sul, do Brasil, não sei se tinha gente de fora ou não, mas uma universidade que tem a turma 97, como a sua, já deve estar passando do 100. A pergunta é, você sai da universidade, mas a universidade não sai de você, é mais ou menos assim? Com certeza. Essa mensagem sempre nos foi passada também lá dentro. Seja onde a gente for, após... nos dias de hoje, né, como eu sirvo de exemplo, existem muitos... E dos 3 com formações acadêmicas boas, não interessa aonde ele se formou mesmo, realmente não interessa, mas ele vem muito cru porque o mercado espera. Esse profissional que vem cru e continua estudando, se dedicando, eu vejo uma possibilidade cada vez maior de consultores, assim como o José de Alencar Lemos Vieira, tem o José Domingos Lemos Vieira, que trabalha com consultoria, é um mercado crescente, sem sombra de dúvida. A maior parte das vagas no nosso setor, quando você é agrônomo, a maior parte das vagas são vagas comerciais, nada contra, se é o teu perfil, segue embora, mas eu penso que a autonomia que o José Domingos tem, ou que o José de Alencar tem, isso é fantástico, o fato de você poder dizer o que você pensa, o que você quer, desde que, você seja diferente. Você tem que ser um pouco louco, para estar todo sábado fazendo 24 conversas com pessoas do agro ao longo do ano, que nem é o José Domingos, ou você tem que ser um pouco louco para você trabalhar com a parte de consultoria de produtor rural, com a docência, e depois de tudo isso resolver virar produtor, não tinha mais o que fazer, vamos produzir soja também. Se você é um apaixonado pelo agro, tem muito conhecimento, tem muita oportunidade de mercado, mas o digital, para mim, traz uma honra muito grande, mas também uma responsabilidade de fazer isso junto, né, com os produtores, de fazer isso junto com os nossos amigos consultores, com a rede de distribuição, com o mercado em si, né? Acho que a gente tem aí uma ferramenta na mão muito grande, né? Que é o próprio digital, que com certeza vai ser uma pecinha fundamental aí para a gente continuar endereçando os desafios, né? Seja vazio sanitário, seja a geada que aconteceu aí no milho aí no Brasil. Eu acho que para onde a gente olha para desafios que estão acontecendo, a gente consegue enxergar a oportunidade de a gente usar o digital nos próximos anos. Então, esse é um pouco do desafio que eu estou, e muito honrado aí de bater esse papo contigo hoje de manhã. Muito obrigado. Você entrou de trainee na companhia da Bayer. Eu falo isso porque não deixa de ser uma motivação para muitos, mas muitos estudantes de agronomia. Você é graduado em agronomia, e entrou como trainee. Confere essa informação? Confere. Entrei no programa de 2011. A Bayer ela tem vários programas para jovens, né,
programa de trainee é um deles. Daqui uns dias a gente está recebendo uma turma de um novo programa que a gente chama de Conecta Agro, onde mais 70 jovens vão entrar na organização também, logo depois de sair da faculdade. Temos programas de estagiários. Então, a gente acredita muito que quando você forma uma pessoa e ajuda essa pessoa desde o começo da formação, o vínculo dela com a proposta da empresa é outra. Eu falo muito com a minha noiva, né? Assim, eu não sei separar a minha vida mais da vida da Baia. Então, isso cria um compromisso, acho que muito genuíno, né, com a proposta da nossa organização, né? A gente tem, acho que você sabe, né, a Baia ela é dividida em duas frentes, saúde e alimentação, né? A gente tem um propósito, né, que é saúde para todos e fome para ninguém, e eu vivo isso nos últimos 10 anos. Então, eu acredito que a grande vantagem de você entrar como jovem, né, em qualquer organização, não só a Baia, mas em qualquer outra, é que você, né, nasce ali, se cresce ali e o teu compromisso com a verdade do propósito, ele é diferenciado. Então, tenho uma satisfação muito grande estar aqui há 10 anos seguindo esse lema. Muito bom. Agora vamos, então, começando então a nossa linha de raciocínio de agricultura 4.0. A nossa agricultura, no Brasil, especialmente, que embora você tenha uma responsabilidade com a América do Sul dentro do segmento, ela é muito evolutiva e o Rio Grande do Sul tem um papel muito importante no desenvolvimento dela no país, em se tratando das culturas, das grandes culturas. É evidente que as culturas regionalizadas, o gaúcho não participou tanto, do café, do caju, do abacaxi, essas culturas o gaúcho não participou, mas como é que é o envolvimento da Daniele? Quando que começou essa ligação da Daniele Furan Araldi com a pecuária, com essa linha que não parou mais e que está sempre buscando atualização? Bom, Zé, na verdade, eu acho que sou já a 5ª geração, né, da minha família que trabalha dentro do agronegócio, né? E desde pequena eu acompanhava o meu avô, tanto paterno como materno, né? A minha família materna é de Cruz Alta e a minha família paterna aqui da região de São Cepé, Vila Bloch, né? Onde a gente tem um histórico na produção de arroz e também, né, na produção pecuária, muito mais aqui do que na região de Cruz Alta. Então, desde pequena, eu sempre digo, né, a gente gosta daquilo que a gente conhece, e eu acabei, né, me envolvendo com meu pai, sempre o foco era a lavoura de arroz, mas a gente sempre teve pecuária. Numa época que o charolês era moda, tivemos uma cabanha de charolês e já muito jovem o meu pai me colocou, né, para ajudar, para trabalhar, para cuidar da cabanha, e a gente acompanhava então nas feiras. Então o gosto vem daquilo que a gente aprende a fazer, daquilo que a gente aprende a conhecer, né? Eu tenho a satisfação de estar aqui no programa de hoje, nessa edição de hoje, para falar de tecnologia, para falar de história. E ele tem, no seu segmento profissional, a gente associa o sobrenome, né? Fábio Dotto Dias, da Mideira Sementes. Bom dia, Fábio. Bom dia, Zé. Bom dia, telespectadores também. É uma grande satisfação receber o convite, principalmente desse amigo Zé Domingos, né? Que eu conhecia alguns anos atrás aí, quando trabalhava numa fazenda em Tupanciretã, né? Hoje, consultor aí, um consultor renomado no Rio Grande do Sul. É muito grande a satisfação aí que eu tenho de receber esse convite aí para estar conversando com todo mundo aí. Muito bom. Fábio, nós vamos falar um pouco aqui, começando assim, que tu nos ajude a raciocinar a história toda dessa companhia que sofre transformações. A dinâmica do agro é muito grande, nós sofremos transformações, né? E aí eu queria começar conversando contigo essa origem da Mideira. No inverno e aumenta esse no verão. Mas o foco hoje, isso aí, na propriedade que eu estou hoje administrando, em torno de 1.000 hectares, né? Então 20 hectares é só para brincar mesmo, né? Para manter viva. E quem sabe um dia poder voltar. Né? Com certeza. Os
Os ciclos são muito dinâmicos nessa profissão. Eu vejo que a nossa história do Rio Grande do Sul, especialmente na localização que você está, né? Você bem citou que se vivia de trigo. Hoje a propriedade, em se tratando de agricultura, você como agricultor busca maximizar, usando as tuas palavras, de fazer o melhor. Quais as culturas que você trabalha na sua propriedade em Carazinho hoje para venda de grãos? Depois tem um segundo passo que a gente vai falar depois, que é a parte de proteção de solo. Hoje nossa especialidade, hoje é verão, né? Nós não temos safrinha, né? Aqui é verão, é uma cultura só de verão, e nós sempre plantamos trigo, desde o tempo do pai plantamos trigo. Mas faz 4 anos que paramos de plantar o trigo, né? E priorizando essas coberturas de inverno, tá? Então o trigo sempre estava empatando, né? E aí esse manejo no inverno também do maquinário, do molhado. Então a gente resolveu, e uns amigos também influenciando, paramos com o trigo. Gostaríamos que voltasse, então, mas hoje é soja, 70% da lavoura soja, 30% milho verão. E aí fazendo todas as coberturas do inverno, né? Usamos aqui no Brasil e está presente em 3 segmentos. Ela está presente tanto na questão de proteção de cultivos, igual você comentou, José, na parte de herbicidas, então tem um amplo portfólio de herbicidas, inseticidas, fungicidas, e a partir do ano de 2011, ela também entrou numa área aí para, além de manter o potencial, vamos dizer, fazer a proteção de plantas, manter o potencial produtivo, ela também entrou num segmento para tentar tentar acertar algumas condições para elevar o potencial produtivo das nossas culturas. Então, a partir de 2011, ela entrou no ramo de nutrição de plantas, com amplo portfólio da companhia, e também no ano 2017, ela entrou no ramo de sementes de milho e sorgo. Então, hoje ela está presente em 3 plataformas, tanto na proteção de cultivos, herbicida, fungicida e inseticida, na questão de nutrição de planta e também... Movimenta a química e a física é a parte biológica. Então, dessas 3 engrenagens, se a biológica não existir, as outras também não existem. Então, buscar um equilíbrio, né? Desde que a biológica esteja muito presente, e é isso que você faz em síntese no seu comentário. Laércio, você fala de consórcios, blend, dali a pouco em inglês, que seria mistura, e você teve uma inovação que eu acompanhei, que eu achei impressionante e muito sábia. Você misturou na soja mais de uma cultivar para colher soja indústria e trabalha dessa forma. Como é que deu esse estalo aí, Laércio? Viu, essa é uma história bem legal. Quem começou ela foi um companheiro meu, Sidney Fuchs. Ele é do oeste do Paraná. Ele tinha um campo assim que ele precisou arrendar, porque quando tinha as festas de comunidade, ele precisava daquele lugar para fazer estacionamento de carro, porque era um lugar assim estratégico. Então, a terra era morta, tinha muitas doenças, era bem complicado aquele solo. Sou formado em Direito, mas com um forte vínculo no rural. Vim aqui para a região e fui muito bem acolhido pelos amigos de Tupanciretã, pelos amigos da Joia, e me sinto em casa. E a partir de então, claro, a atividade que era outrora pecuária passou para a agricultura. Nossa propriedade está localizada em Santa Tecla, onde hoje 45% da área é agricultura e 55% da área é desenvolvida com pecuária. Pecuária no verão e no inverno também. E esses 45% de agricultura, um percentual, me permita, José Domingos, e aos demais web telespectadores e expertos também. Nós temos muitos agrônomos, muitos mestres, muitos doutores. O termo integração lavoura-pecuária eu adoto para mim, sim, como integração, mas principalmente como interação. Então, se nós não cuidarmos bem do nosso solo,
nós não vamos ter grão, nós não vamos ter carne e, principalmente, nós não vamos ter vida. Por isso que eu digo que nós precisamos fazer, sim, uma interação. Então, nessa área de agricultura, parte dela é desenvolvida também para a área. Veja bem, nossos telespectadores, a riqueza que é a gente poder ter pessoas com esse caminho, né, dentro dessa atividade. Rafael Fontana, tu não é muito diferente. Abre o peito para nós e conta um pouco dessa história linda aí que eu conheço um pouco. Pois bem, como temos que ir falando assim, a minha família, meu pai começou no ramo do setor agropecuário em 1978. Mas a minha mãe, da família dela, já lidava no setor de pecuária. Meu avô era estanceiro aqui na Joia também. E assim como foi surgindo, né, as oportunidades, meu pai tentou, saiu do ramo de comércio, que meu avô tinha uma casa de comércio na Joia, começou a ir para o ramo da pecuária, da agricultura. Aí, então, por consequência disso, começou a conviver com a família da minha mãe, coisa e agarrou gosto pela atividade, né, do setor primário. Aí surgiu a oportunidade deles entrar arrendando uma área aqui, onde hoje é situada a Fazenda Figueira. Aí eles arrendaram a área, ele e um amigo dele, que seria sócio dele na época, e conseguiram ir crescendo na atividade, né? Aí então andaram anos junto numa sociedade que durou 30 e poucos anos. Faz 8 anos que nós apartamos, no caso, essa sociedade, e hoje eu estou à frente da propriedade tocando a sucessão da família nos negócios, né, da atividade rural, no caso, né. A nossa propriedade tem integração lavoura-pecuária, um ciclo completo, né, cria, recria e engorda, e cada vez estamos tentando se tecnificar mais, né, em ambas as atividades, tanto pecuária como a agricultura. Novo na época, né, com 21 anos eu ingressei já tocando aqui em Santiago sozinho. O Pércio tinha ficado nas lavouras de Tupã, e o pai já estava se retirando do negócio e deixando para nós, fazendo, que nem eu digo, falo muito de sucessão familiar. Meu pai com 4ª série, soube a hora de deixar para nós investir, e sempre deu todo apoio. Só por ele nós estamos onde estamos, né, e a mãe sempre incentivou nós também, né, então a família é a base de tudo para isso. Aí peguemos 2004, fizemos uma colheita de 19 sacos, e aumentando sempre o endividamento na época, né. Mas isso era uma coisa também que já estava programado aumentar. O clima era uma consequência que vocês tinham que se adequar. E vocês foram fazendo verão, e dali a pouco já começou a surgir alguma coisa de inverno. E o Grupo SA, o nome SA, surgiu já quando chegou aí ou surgiu depois? Não, o nome Grupo SA surgiu depois. O nome Grupo SA, na verdade, quando nós viemos para cá, era apenas Agropecuária Santo Antônio, né? Que hoje é a parte da granja e da parte bovina do Grupo SA. O Grupo SA, se eu vou te falar, na verdade, tem uma vergonha. Eu não lembro a data exata que foi formada, mas foi formada uns 10 anos atrás, quando nós partimos para outros investimentos e achamos que tinha que mudar a marca só de Agropecuária Santo Antônio, porque tinha várias agropecuárias Santo Antônio, então às vezes ela está confundida uma com outra, e tinha de amigos nossos. Daí nós resolvemos formar o Grupo SA, porque nós já dentro da programação nós tinha a ideia da... E aí, desde o ano passado, eu estou nesse desafio da UPL aqui nas regionais Planalto e Missões, onde contempla uma parte de Santa Catarina, como Campos Novos, até a região das Missões, aí, Cruz Alta, Tupanciretã, Ijuí, São Luís, Santa Rosa, toda essa região aí, na área de desenvolvimento de mercado e produto pela UPL do Brasil. Maravilha. É um currículo muito bonito, é uma construção, então já dá para ver que o homem tem conteúdo e tem bagagem. Christian, UPL, desvenda essa sigla, essa origem. Quem é a UPL, Christian? Zé, a UPL é uma companhia, vamos dizer, uma companhia jovem a nível mundial,
mas muito jovem no Brasil, né? A UPL é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com uma receita hoje superior a 5 bilhões de dólares, olhando a receita dela global. É uma empresa que é muito voltada para um propósito Open Ag, um propósito de uma agricultura aberta, né, uma agricultura sem fronteiras. Ela está muito focada em facilitar o processo de toda a cadeia de produção agrícola. E não só a produção de insumos, também a questão da produção agrícola do agricultor por esse mundo afora. A UPL está construindo uma rede de conexões que redefine a maneira como a indústria pensa e trabalha de uma forma inovadora, aberta a novas ideias e novas soluções, enquanto atuamos fortemente em direção à nossa missão de tornar todo o alimento mais sustentável. Como uma das maiores empresas de solução agrícolas do mundo, nosso robusto portfólio consiste em produtos biológicos, em soluções tradicionais de proteção de cultivos, com mais de 13.600 registros hoje dentro da companhia, e estamos presentes em mais de 130 países. E é uma companhia que hoje apresenta mais de 10 mil colaboradores. Para informações aí, eu vou deixar depois o link do nosso site aí, quem quiser buscar um pouco mais de informações vai ter acesso aí a todas as informações da UPL no nosso site Brasil e o site global. Então tu vês que nós temos uma empresa que é jovem, eu disse ela tem 59 anos, mas no Brasil ela está fechando aí um pouco mais de 10 anos de atuação. Às 8h30 da manhã, aqui, hoje e sempre, falando sobre os assuntos relacionados ao agro, sobre os assuntos relacionados ao país, sobre essa interação de valores que a gente tem no dia a dia e essa conjugação dos assuntos mais importantes da semana. Esta semana tivemos acontecimentos marcantes. Vou começar falando pelo clima. Um volume muito bom de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Alguns lugares com temporais, alguns lugares com volumes mais de 250 milímetros de chuva. E a velha crença, a antiga crença, que vale muito para o produtor. Quando chove na lua nova de setembro, teremos 9 lua nova pela frente com chuva. E essa crença, esse simbolismo, ele não tem dado muito errado, não. A fé do produtor diz isso. Chovendo na nova de setembro, chove 9 luas novas pela frente. Isto significa que durante o ciclo das culturas de verão e também as propriedades todas terão um equilíbrio climático favorável. Que coisa impressionante é o desafio da sabedoria, da sapiência humana contra a ciência da meteorologia. Isto é fantástico. O Campo Web de hoje é uma grata satisfação de estar fazendo na capital da República, Brasília, no Distrito Federal, propriamente dito, o Distrito Federal. E no Distrito Federal, esta semana, tivemos acontecimentos marcantes a partir do dia 7 pela manhã, do dia 6 pela manhã, do dia 5 pela manhã, culminando no grande encontro de milhares de brasileiros na Praça dos Três Poderes. Tupã-Siretã e muitos lugares do Rio Grande do Sul estiveram presentes em Brasília. Durante este dia 7, nós vimos manifestações de muitos municípios. São os valores, são os ideais que trazem as respostas para essas questões. Nós podemos, José Domingos, devemos, inclusive, questionar. Mas, antes de tudo, nós precisamos entender o todo, não apenas algumas partes. Ou ainda o que é pior, recortes intencionados e parciais infundados. Eu hoje estou aqui para falar a vocês o que vocês poderiam, inclusive, descobrir simplesmente acessando o Google. O que está lá, basta ler. É importante nós lembrarmos, inclusive, e aí entra a função social do educador e como professora que sou, que lá existem fontes confiáveis, outras nem tanto. Na era da informação, termos a capacidade de pensar, de raciocinarmos autonomamente é o que nos torna sensatos. E pensar autonomamente visando o bem coletivo, visando o bem humano.
Nós podemos não nos identificar com a nossa cultura local, mas é a partir dela que construímos quem nós somos. E com a nossa cultura gaúcha, isso sem dúvida não é diferente. E se hoje, em pleno século XXI, mesmo nós sabendo disso, nós não tentarmos compreendê-la, e isso não significa concordar com ela, nós estaremos fadados, inclusive, a viver em contínua crise identitária, sem compreendermos de onde viemos e definirmos para onde de fato queremos ir. No contexto em que a nossa Revolução Farroupilha deflagrou-se, entre os anos de 1835 a 1845, o Brasil, ele vivia aí esse período regencial. Nesse momento, nós éramos governados por regentes, enquanto se aguardava a maioridade de Dom Pedro II. Marcado por fortes conflitos políticos e pelas chamadas revoltas regenciais, vários foram os movimentos que reivindicavam, em síntese, maior autonomia e liberdade. Exemplo disso, nós tivemos as revoltas regenciais como Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta de Canudos e, claro, no Sul, a nossa Revolução Farroupilha, a mais longa de todas estas. Desde o período colonial, os povos locais do Rio Grande do Sul, tudo ok com o som? Tudo ok. Atuaram na defesa desse território, né, contra as investidas espanholas. E a Guerra da Cisplatina originou, inclusive, o que hoje nós conhecemos como Uruguai. É exemplo disso aí. Em razão disso, nos tempos do Império, esperavam como contrapartida que o governo central investisse no desenvolvimento econômico da região. Entretanto, não foi bem isso que aconteceu. Pelo contrário, o Império, representado pelos regentes, aplicou pesadas taxas nos produtos gaúchos, com destaque, inclusive, ao charque e ao sal. A província, hoje o nosso estado, e os demais estados brasileiros, pagava seus funcionários e suas dívidas com moeda de cobre falsa e estava desgastada a relação política resultante da Guerra da Cisplatina. Bastante isso, aqui mais para o sul, e mais para o norte a gente acabou vendo bastante gafanhoto, né, Alexandre? Acho que foi mais ou menos por aí, dentro desses cenários que a gente viu. Agora o Alexandre, lá em Nebraska, eles têm até um estudo, né, até uma boa parte da noiva do Alexandre, que trabalhou muito com a praga nova da soja. E, Alexandre, quer comentar um pouco mais? Já aconteceu mais no norte isso? Com certeza. É uma praga nova que está sendo estudada, se me permite comentar aí, José Domingos, que é uma praga que não se sabe como manejar ela, né? Porque é uma mosquinha tão pequena que ela coloca o ovo perto do pé da soja, eclode uma larva que se alimenta, começa a fazer uma galeria dentro do caule da soja. Então ela dá em reboleiras, geralmente nas bordas do campo, e não tem controle ainda, né, para essa praga, porque ela é tão nova que até a universidade aqui de Nebraska, em parceria com as universidades vizinhas, eles têm tentado monitorar essa praga, onde que ela está acontecendo, para gerar uma estratégia. O que está acontecendo? É o uso ou falta de uso de cultura de cobertura, falta de rotação de culturas, né? Então ainda está se tentando entender. Mas eu adicionaria mais duas pragas que, vamos dizer assim, eu não sei se tira o sono do produtor americano, né? Não tem tantas pragas assim, mas que incomodam. Uma delas seria, eles chamam o besouro da... É um besouro que o adulto ele se alimenta do cabelo do milho e a larva se alimenta da raiz, né? Aqui eles chamam de corn rootworm beetle. Então é um besouro que dá no milho. Ele é meio amarelinho, assim, ele quase lembra o brasileirinho, quase lembra, assim, relativamente parecido. Mas ele tem um W, assim, um deles tem um W nas costas. E... Tem um dano muito parecido com a diabrótica, né? Que é o que a gente tem de problema no Brasil. Isso. E aí causa a planta de milho para, né, meio que deitar e se perder. E a outra praga é em soja, que seria o stem borer, que é um besouro que também coloca o ovo na axila da inserção da folha no caule. Essa larva, ela entra no caule, é uma broca, né? Vai comendo tudo e faz com que também tenha perda de planta, e muitas vezes o produtor tem que colher um pouco mais cedo, né? Em função disso. Mas... Desafios. Esses são os desafios. Esses são os desafios. Mas Alexandre, pode falar, cara. Eu ia só complementar que são desafios, assim, às vezes as pessoas podem nos escutar falando, devem pensar, quebrou a safra dos caras. Não é assim. São desafios pequenos que acontecem isoladamente,
mas pragas não é, a não ser essa praga nova da soja, né, que aconteceu mais ao norte e foi bastante impactante em Minnesota, no resto são todas pragas contornáveis, nenhum problema parecido como a cigarrinha, por exemplo, no milho do Brasil. Não é nada a esse ponto. Muito bem. Alexandre, vou aproveitar já que tu está numa região de mais tecnologia, né? Quantos milímetros aí de irrigação dá para dizer aí que um número aí para a gente ter uma ideia do que foi usado esse ano, já que Nebraska é incrível o volume de irrigação? Perfeito. Bom, a gente também comentou na nossa primeira visita aqui ao teu programa, né, que Nebraska, além de ser o estado que é mais irrigado, a irrigação ela é muito necessária, porque no leste chove mais, né, chove aí 800, 900 milímetros, aí conforme vai viajando para o oeste, vai diminuindo esse volume, chegando aí até aqui onde eu estou é 550 milímetros por ano. Então a irrigação ela realmente, para produzir milho de alta produtividade, e aí nós estamos falando de 200 e até 250 sacos por hectare, precisa de irrigação. Então, se nós pensarmos aí, e agora eu estou pensando um pouco no sistema deles, né, porque a gente acaba aprendendo a unidade de polegadas, mas chega-se a irrigar, se eu não estiver enganado, em torno de 6 polegadas por hectare, né, então daria aí 6 vezes 2, 150. Tá ajudando aí. Perfeito, valeu. 150 milímetros de irrigação, né, podendo ir até 10 inches. Ou seja, podendo ir até 250. E isso é curioso, porque até eu estava ajudando aí a fazer um documento sobre isso, porque Nebraska tem o aquífero Ogallala, né? Então, isso faz com que o estado tenha tanta irrigação por pivô central. E muitos produtores, existe a lei, né, a outorga de água, ela é para 5 anos, vamos dizer assim. Então, o produtor, vamos dizer assim, ele pode puxar até 50 polegadas de água em 5 anos. Me tornar um profissional e poder contribuir na parte de assistência técnica sem ter influência nenhuma de empresas, de nenhum tipo de pessoas que pudessem influenciar financeiramente. Poder auxiliar o produtor e com isso se tornar um trabalho muito digno, no caso, um trabalho que contribua com o país e com os produtores rurais de Tupanciretã. Bom, dentro desse trabalho, quando nós começamos há praticamente 15 anos atrás, nós dávamos assistência, no caso era só eu, para aproximadamente 3.000 hectares. Eram 4 produtores e era muito fácil trabalhar. Antigamente era muito fácil trabalhar. No sentido, o glifosato resolvia tudo, todos os problemas. Eram semeados 2 cultivares de soja, que eram 6.001 e 8.800, 3. A gente ia para a lavoura apenas para olhar lagarta, bem dizer. Era o problema que nós tínhamos, era lagarta. Fungicidas eram 2 que nós trabalhávamos. Até eu posso citar. Ópera e Priori Extra. Escolhia um dos 2 ou os 2 e alternava. Com o tempo, foi dificultando tudo. O problema da ferrugem asiática aumentou, os fungicidas pararam de controlar. Cultivares de 2, nós fomos a 100 e poucos em praticamente 5 anos. E aí a gente ficou sem conhecimento, a gente começou a se perder nesse vácuo. A gente não sabia, por exemplo, como posicionar uma cultivar. Então, há 10 anos atrás, eu assim, me inspirei em alguns outros colegas que já faziam campos experimentais. E comecei a fazer... Bom dia ao Zé, bom dia ao Jornal Manchete. Também agradecer Daniel Gengro, que é o nosso agrônomo, que dá assistência para nós, que vem com as ideias, a gente muda as ideias. Os campos dos outros chegavam aqui, não ponteava o que nós vinha fazendo. Daí com as ideias que o Daniel veio, meu filho entrou na universidade também, a universidade veio nos procurar, então a gente resolveu começar a pesquisa aqui dentro, porque todo mundo tem que ver uma coisa. Às vezes na lavoura do outro é bom, mas na tua não vai casar. Talvez pelo teu sistema ou adubação, alguma coisa semelhante a isso. Então a gente faz a pesquisa desses campos que a gente vem fazendo de soja, trigo e até de milho. A gente sempre tira alguma variedade nova para o nosso campo de novo.
E é o que a gente vem mudando com essa mentalidade de pesquisar para depois tu acrescentar no teu portfólio aquela variedade, aquele sistema, alguma coisa. Então hoje a gente vem fazendo as próprias pesquisas aqui na granja, né? 45 anos trabalhando, inovando, buscando resultados. Trigo, uma cultura às vezes desacreditada. Há quanto tempo faz que a família Richter semeia trigo aqui? Pelos relatos do pai, a segunda cultura que foi plantada aqui foi trigo. Naquelas épocas de 75, 76 para frente, que começou o Tupã, né? O pai começou em 76 aqui. Na década de 80, por aí ainda o trigo era aquele trigo plantado para o agro, né? Então você plantava o trigo, colhia 2 sacos, sobrava dinheiro, né? Hoje a tecnologia mudou, a gente vê a mentalidade que não adianta plantar para perder. Então a gente planta com alta tecnologia para ver se te sobra algum dinheiro e sempre posicionando que a sobra, se tu não colher muito no trigo, vai ter sobrar para o soja. Então tu vai ter que mexer um pouco na outra parte. Então o trigo hoje sempre ficou no sangue. Eu pessoalmente sou apaixonado pelo trigo. Nossa área é em torno de uns 1.100 hectares. Nós temos 460 hectares de trigo. Praticamente um ano sim e um ano não trigo na nossa lavoura. A gente sabe o desafio do produtor em não conseguir fazer a rotação de cultura, aumentar a diversificação de culturas, e o Raíx tem proporcionado, tem trazido os mix de cobertura como essa estratégia para ajudar o produtor, né? Eu faço parte do time de desenvolvimento de mercado, então a gente roda Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, todo o sul do Brasil, e o desafio é enorme. A Raíx, há 12 anos atrás, olhou esse cenário da monocultura, do pousio, do plantio de uma espécie, só o nabo solteiro, só a aveia solteira, e viu que o nicho de mercado era promissor e desafiador, né? E se propôs a estudar, pesquisar inúmeras plantas no Brasil e no mundo, com vários consultores, com vários amigos, para chegar nesse projeto que é pioneiro no agronegócio brasileiro, que está consolidado, né? E que cresce dia após dia, graças aos agricultores de todo o sul do Brasil que compreenderam a proposta do Raíx, né? A gente não vende sementes misturadas no saco, é uma tecnologia com muito estudo, muita pesquisa, para que o produtor tenha aquela máxima plantabilidade, sem segregação, então tem as proporcionalidades corretas, as correções de densidades, uns estudos de por que eu tenho essa leguminosa, essa crucífera, essa gramínea. Então tem muita tecnologia embarcada, muito conhecimento, e aí hoje, desde sempre, a Universidade Santa Maria está junto conosco, o FAPA, a Fundação ABC, todas as Embrapas. Então é um grande projeto, né, que está auxiliando o produtor nesse sentido. Tá? André, vocês têm a matriz, a base, começou em que cidade? Aonde que é a matriz de vocês? Como é que a gente tem essa expansão? O projeto iniciou-se em São Miguel do Oeste, que hoje é a matriz. Aqui é a nossa misturadora, né? Mas a Raíx, o trabalho no campo, iniciou-se muito no Rio Grande do Sul, em outras regiões, e é onde que nós temos grandes campos de sementes nessas regiões, Paraná e Rio Grande do Sul, especialmente Rio Grande do Sul. Só falar os 4 aqui de novo, que é para o pessoal não esquecer. 1403, Madre Pérola e Destaque. Esses 3 aqui é o que a R tem para abertura de semeadura. Exatamente, isso aí. Então tá bom. Seguimos em frente agora para uma janela intermediária, então. Bom, José, hoje eu diria que a grande gama de produtos da UR é para essa janela intermediária, né, que é uma janela que eu acredito que seja muito interessante para o produtor em todas as regiões do Brasil. É uma cultivar que a gente pode trabalhar numa janela intermediária quase para abertura é o RS Agile. Ele é um material super precoce, porém com uma característica bem interessante de espigamento mais tardio. Então, ele espiga lá com 80 dias da emergência. Então, eles trazem para nós uma segurança para trazer um material mais para o cedo. É um produto que, como a gente comentou no início, tem que ser trabalhado mais planta-mãe nele, é um material que tem que cadenciar um pouco mais, e trabalhar sempre um pouco mais cedo. Ele é um filho de um trio canadense, então ele exige um pouquinho mais de frio, então sempre trabalhar numa janela intermediária mais para o início. 2 produtos que nós temos na linha hoje, que são lançamentos para a próxima safra, os produtores que nos assistem nesse momento vão poder ter acesso a esses materiais, é o RS Feroz e o RS Guardião. São 2 cultivares com uma janela bem intermediária de semeadura, tá?
O RS Feroz é uma cultivar de ciclo precoce, de 120 dias da emergência maturação fisiológica e de emergência pegamento de 77 dias. É um material que vem revolucionando. Esse é um produto que chega o ano que vem de primeiro ano, mas é um material que em 2 anos a nossa expectativa é que seja o mais plantado do Brasil em área, porque ele entrega algo que não se tinha até hoje, né, que é um material de muita sanidade, um material muito rústico, inclusive tem 1403 no cruzamento dele, então é um material que tem uma rusticidade e sanidade muito grande, porém é um material que também tem um encaixe muito bom de porta de planta, de tipo, não tem problema de acamamento, então o produtor que quer investir um pouco mais vai poder tirar altos rendimentos. Material de alto potencial com uma qualidade de trigo melhorador forte. Então, o material que hoje nós julgamos que é o mais completo que se tem hoje dentro do mercado do trigo. Então, a RS Feroz é uma excelente opção que está chegando para o ano que vem para a janela intermediária. E outro produto que é para uma janela intermediária, que é lançamento também, é o RS Guardião. Esse é um produto que tem chamado muita atenção dentro do mercado, um material que tem sido muito comentado, que o produtor espera com grande expectativa para a próxima safra, porque é um material com maior potencial de rendimento que nós vamos ter no campo a partir do ano que vem. Porém, é um material para ser trabalhado em média e alta tecnologia, é material para um perfil de produtor que já quer investir um pouco mais. Hoje, o Guardião carrega o maior PMS do mercado brasileiro, um peso de 1.000 sementes de 46 gramas em média. Então, realmente é um peso de grão alto, um alto potencial de rendimento. O material tem uma estrutura de planta muito diferente do que se tinha hoje, a maior espessura de como, e uma sanidade muito grande. Todos esses materiais vêm com a resistência ao ídio, uma resistência muito boa para as manchas foliares, que hoje é um difícil controle, mosaico, principalmente, são cultivares muito seguros, que a gente não tem hoje produto para aplicar para mosaico, nós temos que trabalhar mais resistência genética, e também muito bons de giberela e brusone. Então, esses seriam 3 produtos para nós semearmos numa janela intermediária de plantio. Muito bom. Sabe que o Guardião, a primeira vez que eu vi a planta, realmente ele chama atenção, ele é diferente, você passa, mas e esse aqui? E trabalhar num negócio que envolve tanto sentimento e uma adrenalina muito grande, pois afinal de contas o mercado internacional, ele é único, porque ele depende muito de vários fatores. Mas o nosso programa, o Campo Web, a gente tem um lema aqui, viu, Franciele? Esse é um programa feito só para pessoas inteligentes. Então, eu preciso agora que você me ajude a construir esse cenário de formação, da onde vem e como é que faz para a gente ter todo dia essa volatilidade e essa inquietude, né, que mexe com tanta gente. Eu quero começar conversando contigo, nos dar um panorama, assim, a importância da Bolsa de Valores, a nossa B3 aqui e a Bolsa de Chicago na formação de grão. Você consegue fazer isso para nós? Com toda certeza. Então, o preço da soja, quando a gente for pensar em preço de soja, a gente tem que pensar que é um tripé e que a gente depende desses três itens sempre, e não pensar de forma isolada para tomar as decisões de venda. E quais são esses 3 fatores? É a Bolsa de Chicago, dólar e prêmio. E aí você vai me perguntar, tá, mas o que é a Bolsa de Chicago? A Bolsa de Chicago ela serve como uma referência para a formação de preço mundial de soja, né? Então, todo o mercado fica acompanhando as oscilações, e essas oscilações elas ocorrem em decorrência de oferta, demanda, e aí, tipo, conforme o clima, né? Porque o clima também vai impactar no tamanho da oferta que a gente vai ter de produto, e outros fatores como acordos e desacordos comerciais que acabam impactando nas oscilações diárias na Bolsa, e aí a gente vê o resultado no nosso preço em reais depois que a gente utiliza o dólar. Então, a Bolsa, a B3, quando você fala da importância dela, é porque, como a maior parte da soja nossa aqui ela é exportada, quanto mais alto estiver o dólar, mais a gente vai receber pelo nosso produto, né? Então, é muito importante saber e acompanhar as oscilações do dólar para também saber a composição do preço. Então, existe toda uma fórmula nos cursos que a gente dá, a gente mostra bem certinho toda a fórmula para precificar ela, e nessa fórmula lá tem essa composição, que é a Bolsa de Chicago e o dólar e também o prêmio. E o prêmio, ele é como se fosse um ágio ou um deságio sobre a Bolsa de Chicago.
Eu costumo dizer que o prêmio é como se fosse o apetite de compra do comprador. Ou seja, se a Bolsa de Chicago está indicando que o preço de soja é X e o vendedor está disposto a vender por aquele preço, então não tem por que o comprador pagar além daquilo, concorda? E aí, ao contrário, também ocorre. Se a Bolsa de Chicago está em determinado patamar e o vendedor não quer vender, o comprador precisa ir adicionando um prêmio acima para poder comprar. E aí ele pode ser oscilando aí, podendo ser positivo ou negativo. Isso é um dos fatores de formação do prêmio, né? Aí já entra também toda a questão de calado no porto, de agilidade de escoamento da produção. Então, por isso que a gente tem prêmios melhores ou piores, dependendo do porto, se for Porto de Rio Grande, Paranaguá, Santos. Tem problema? Não. Ter uma água de pH alto, acima de 7, é um indicador de que eu tenho que analisar ela, para ver se ela tem dureza. E a dureza, de fato, é um problema, né? Agora, e o uso da água? Isso começando lá pela característica química da água. O principal vai ser dureza. Argila e matéria orgânica. Olhei para a água, botei numa garrafinha. Não estou conseguindo ver o outro lado, não precisa mandar para o laboratório. Essa água não serve para aplicação. Por quê? Para eu registrar um herbicida, por exemplo, né, na hora que vai se registrar um herbicida, uma das coisas, um inseticida, um fungicida, uma das coisas que precisa se comprovar é que ele vai ser degradado com o tempo, que ele não vai ficar acumulando no solo. Quem degrada? Argila, matéria orgânica e micro-organismo. Se eu botar argila e matéria orgânica no tanque já, o que eu estou fazendo? Eu estou, de certa forma, já degradando o defensivo antes de pulverizar ele. Então, isso não precisa nem ir para o laboratório. A água é barrenta, não é uma água para pulverização. E aí, a gente chega no uso da água, ou seja, no uso da água como aplicação, volume de cauda, taxa de aplicação. Né? Vazão, como muita gente trata, mas, na verdade, vazão é litro por minuto. Taxa de aplicação é litro por hectare, litro por alqueire, galão por acre, enfim. Aí é taxa de aplicação. Então, a taxa de aplicação ela é muito variável. Eu não acredito na taxa de aplicação como redução de taxa, como preservação do meio ambiente, porque se eu tentar travar uma aplicação de baixo volume para tudo, eu vou causar um impacto por deriva muito maior do que o impacto da preservação, da conservação da água. Né? Eu também não sou um defensor de alto volume para tudo. O que eu acredito é que a gente precisa ajustar de acordo com o produto que vai ser aplicado. Nós temos clientes nossos, produtores, que têm montado na barra, talvez estejam ouvindo aí, né? E tem montado na barra aplicações com 15 a 100 litros por hectare, no mesmo pulverizador. Né? Pega uma máquina aí, tem máquina vindo com 5 opções de bico. O bico, a ponta de pulverização, é a coisa mais barata de tudo, frente ao impacto que ele pode ter. Então, o volume de cauda, o uso da água, que aí é a parte final, acho, do que fazer com a água, né? Ele tem que ser muito relacionado com o alvo. E, com certeza, querer baixar volume para preservar a água não é uma alternativa inteligente, porque eu vou causar impactos muito maiores se eu tentar usar do baixo volume de forma discriminada, né? Indiscriminada, né? Sem saber com o que eu estou aplicando. Essa expressão, Felipe, essa aí Sabe que quando a gente aprende de um jeito, é muito difícil a gente aprender de novo, né? Sim. Tu demora e tem dificuldade para aprender. Mas essa ideia do baixo volume para tudo é algo que realmente nós precisamos estar alertas, porque se perde muito quando você acha que a regra é geral, né? E essa regra não é geral. Então, nada melhor como ouvir de um profissional que realmente entende do assunto. Felipe, como é que eu posso entender o momento da gota, já que você mesmo colocou aqui que as fontes de água é muito amplo, né? Nós temos mudança de solo para tudo que é lado aí. Não existe uniformidade. Tu tem como explanar para nós alguma coisa com relação ao tempo da gota, a vida da gota? Sim. A vida média da gota tem uma forma bem direta de se calcular e de se estimar ela, né? Que é a partir do ΔT. Por muito tempo, o ΔT ninguém inventou ele recentemente. O ΔT é uma coisa que sempre existiu. A relação do ΔT com vida média da gota ela já é muito antiga. Só que o que se tentou fazer sempre, né? Ou no passado se tentava fazer? Naquela pegada de, não, os caras não vão entender isso daqui, não, é só eu que sou inteligente, então eu vou tentar fazer uma correlação aqui. Eu pego a temperatura e faço vezes 2 alguma coisa, eu pego a temperatura e faço alguma coisa.
Então, meu primeiro contato que eu tive com vida média da gota foi isso. Depois comecei a buscar, mas da onde vem esse vezes 2,4, esse vezes 2,2? E a gente começa a entender que é do ΔT. O ΔT é a diferença de temperatura entre o termômetro bulbo úmido e o bulbo seco. Para quem já teve um sensor de umidade analógico, né, umidade relativa do ar analógico, ou seja, aquele que é o termômetrozinho, tem um termômetro do lado do outro, né? E uma tabelinha do lado que eu correlaciono para dar a umidade do ar. A diferença de temperatura entre aqueles dois termômetros ali é o ΔT. E por que o ΔT é interessante para isso? Se eu tiver um ΔT 4, eu vou ter uma gota que dura 300 segundos. Porque o que faz? O que me gera a vida média da gota, né? Em queda livre, esse cálculo é feito sempre, né? Então, o que me gera a vida média da gota? É tamanho dela e o ΔT. Se eu tiver um ΔT 4, uma gota de 300 micras, não é esse o valor, mas vamos chutar, ela vai durar 200 segundos. Se o ΔT for para 8, ela vai durar 100. Então, é diretamente relacionado. Se for para 16, vai durar 50. Então, por isso que o ΔT é um parâmetro interessante para pensar em vida média das gotas, em evaporação. Aí, hoje, tem equipamento que dá o ΔT direto, tem equipamento de umidade, temperatura, e tem um gráfico. Nós temos ali um gráfico que a gente desenvolveu. Existem outros que vão dar a mesma conta, mas nós optamos por calcular para achar de onde vem, né? Que me estima o ΔT baseado na temperatura e na umidade. Então, tem várias formas de se obter o ΔT. Mas pensando em evaporação, é o fator mais interessante de se observar, é a forma mais interessante de olhar. Esse cuidado ele é relevante para saber, tenho condição de aplicar, não tenho condição de aplicar, né, Felipe? Exato, para gota, né? Lembrando, ΔT bom não quer dizer que não vai dar fito. Eu posso ter um ΔT excepcional, ΔT 6, por exemplo. Eu posso usar um cone vazio, tranquilo, 5,5, 6. Posso aplicar até com cone vazio, fazer gota fina. ΔT está ótimo. Mas quem sabe eu esteja com uma temperatura de 32 graus. Eu posso ter fito, dependendo do triazol que eu vou usar, por exemplo. Então o ΔT ele é para gota. Aí eu preciso olhar para a temperatura e entra a agronomia, né? Para nós entendermos se aquela temperatura é adequada para o produto que eu estou aplicando ou não. Aí é a interação com a planta, né? A interação com a planta. Mas para a gota, vida da gota é o ΔT que resolve. Legal. Felipe, você falou do equipamento que evoluiu bastante, que alguns já têm tecnologias diferenciadas. O que nós podemos dizer da evolução dos nossos equipamentos, os autopropelidos, a aviação agrícola, que é uma ferramenta também indispensável, e aonde o Felipe já rodou nesse mundão de Deus aí, não vamos falar das atrocidades, vamos dizer assim, vamos falar para onde que nós vamos com a tecnologia de aplicação com relação a equipamentos, Felipe. Ok. Atrocidade, começando pelo final quase, né? A atrocidade é muito interessante, é uma coisa que quando a gente vai para o lado da consultoria, e talvez você perceba a mesma coisa no campo, José, mas quando nós vamos para o lado da consultoria, eu saí do lado de levar o trabalho de brinde, que era como eu trabalhava antes, né? Já trabalhei, como foi meu primeiro contato com a tecnologia de aplicação, tive essa oportunidade muito grande que a empresa onde eu trabalhava me concedeu de tocar um projeto de tecnologia de aplicação. Quando eu saí daí para começar a cobrar pelo serviço de tecnologia de aplicação, eu comecei a perceber o seguinte: eu não acho mais atrocidade. É muito raro chegar numa propriedade onde vai ter um bico diferente do outro no pulverizador terrestre. Então, quando a gente começa a cobrar pelo serviço, começa a não encontrar atrocidade, né? Hoje nós trabalhamos com garantia de satisfação também. Então, o produtor é muito comum ele falar, mas os caras não vão te dar golpe com esse negócio, tu dizer que só vai cobrar se estiver satisfeito no final da safra. Nós já percebemos duas coisas muito claras. O cara que valoriza a informação, em primeiro lugar, ele paga conta. E o cara que valoriza a informação, em segundo lugar, ele já está num nível mais alto, técnico, né? Então, a atrocidade, nós não somos hoje um bom indicador para atrocidade, porque a gente já cai num perfil um pouco filtrado, né? Mas, com certeza, existem muitas atrocidades. Em termos de equipamento, o principal, o ponto que eu acho que é mais importante entender e discutir o controle automático de vazão. O controle automático de vazão ele foi difundido como uma ferramenta mágica, né, que ela resolveria tudo, ou seja, digita ali 80 litros por hectare e sai aplicando. Ele vai largar 80 litros por hectare. Mas será que a máquina larga 80 litros por hectare? Será que se eu aumentar a velocidade de 10 para 15 por hora, quantos metros essa máquina leva para acertar a minha dose de novo? Porque controle automático de vazão é alterar a vazão para manter constante a taxa. Ou seja, a velocidade muda, a taxa mudaria junto, se fosse um controle convencional, né? Pulverizador convencional. A taxa muda junto.
O controle automático de vazão não, ele altera a vazão para a taxa ficar constante. Então a velocidade sobe e desce, a vazão sobe e desce, a taxa fica constante. A Agriplan é uma empresa que tem compromisso com o setor agropecuário. Aqui você encontra máquinas agrícolas, uma repleta linha de peças, serviços de qualidade, grãos, cereais, insumos e tudo o que você precisa para ter os melhores resultados. Nossa prioridade é levar rendimento e agilidade ao produtor através da qualidade e tecnologia de nossos produtos e serviços. A Agriplan em Augusto Pestana e Tupanciretã. Olá, amigos, bom dia. Que satisfação, que alegria tê-los você novamente aqui no Campo Web, esse programa que foi feito só para pessoas inteligentes. O Jornal Manchete Tupanciretã Digital tem a alegria de mais uma vez entrar no ar e colocar o Campo Web nessa edição muito especial a você, nosso web telespectador, aos nossos apoiadores, que é a Agriplan, o Posto Safra, a Projetar Consultoria Agrícola e a Tupã Cereais. Numa semana onde a dinâmica das atividades do agro se desenvolveram sempre numa rotação altíssima, sabendo que tudo aquilo que é feito dentro das propriedades tem uma influência direta no público urbano e nas tendências mundiais. Esse é o agronegócio. Independe da cultura, independe do lugar. O que faz o agro estar sempre presente é a lembrança de que, pelo menos, de 2 a 3 vezes por dia, a população mundial tem acesso a algum produto do agro. Hoje, uma edição diferente, numa edição sempre especial, numa edição onde a gente tem a presença de alguém que vem trazer um assunto de uma commodity que, pela vez primeira, a gente vai falar aqui no Campo Web, sobre os desafios, como que está a cultura, como que está o desenrolar desse ano agrícola para essa cultura aqui no Rio Grande do Sul, que é importantíssima demais dentro do setor do Rio Grande do Sul e dentro do seu prato aí do dia a dia, independente do lugar. Eu tenho a satisfação, a alegria de uma pessoa que tem um conhecimento enorme pelo currículo, que eu não vou falar o currículo dela aqui. Mas ela conhece muito. Ela hoje, ela está, entre tantas funções que tem, exercendo o cargo de presidenta da Associação dos Arrozeiros do município de Alegrete. Fátima Marquesan, seja bem-vinda ao Campo Web, bom dia. Bom dia, Domingos, e bom dia a todos os
ouvintes, telespectadores aí, né, do Campo Web. Uma alegria muito grande, uma honra poder fazer parte e receber esse convite para participar do programa. Nós que agradecemos. Arroz, origem China, Rice, adaptada ao Rio Grande do Sul há muitos anos, no maior município de território do Sul, o Alegrete. Compartilha com nós aí a área de arroz, os pormenores da cultura no município do Alegrete, nessa associação que tu representa, Fátima. Então, a cultura do arroz chegou aqui no município há cerca de uns 80 a 100 anos ainda, a gente não tem muito preciso, que começou com algumas áreas muito pequenas, né, mais para subsistência mesmo de algumas famílias, mas se tem notícia que a gente sempre pensa que o arroz está muito ligado ao italiano, né, tem muito gringo hoje em dia na lavoura de arroz, mas aqui na cidade de Alegrete foi dado início, né, por uma família de franceses, descendentes de franceses, e posteriormente os italianos que vieram da quarta colônia ali, Dona Francisca, Silveira Martins, aquela região de Santa Maria ali, que foram vindo para essa região, né, mais da fronteira aqui, e dando início, né, às lavouras de arroz. Alguns vieram aí com um tratorzinho pequeno, em cima da caçamba de um caminhão pequeno, em cima de um reboque, né, aqueles descendentes ainda de imigrantes, e foram crescendo, né, com um trabalho basicamente focado na família, foram construindo os primeiros reservatórios de água. E uma das alterações que eu acho que o arroz trouxe entre as questões assim, culturais, alterações na culinária, né, que era aquela culinária mais típica de estância, né, já era uma culinária diferente, o arroz foi sendo introduzido aos poucos em todas as suas variantes, tanto na parte de salgados quanto de doces. Mas assim que eu considero uma herança muito feliz, uma consequência muito feliz das lavouras de arroz aqui na nossa região foi o que a gente considera, ter um conhecimento bem empírico, porque não tem um estudo científico em cima disso, mas a gente tem relatos, né, de pessoas mais antigas do município, que foi uma alteração no microclima dessa região. A gente tem hoje em dia, só no município de Alegrete, Domingos, cerca de 800 reservatórios de água. Isso tudo em decorrência do avanço e do crescimento da lavoura orizícola. Por que se fala, né, nessa alteração climática? Porque bem aos 40, 50 anos atrás, que foi quando começou a tomar corpo realmente a lavoura de arroz, né, de uma forma mais extensa e comercial, não se vê mais as grandes secas que se tinha antigamente, de levar a boiada aqui de Alegrete para a cidade vizinha, com o Rosário, que tem um grande rio ali, né, para que os animais pudessem matar a sede. Então, muito disso se acredita que tenha sido contribuição dessas bacias, né, desses reservatórios, aumentando a evapotranspiração, a contribuição lenta desses reservatórios para os aquíferos, né, para o lençol freático. Isso acaba brotando em nascentes e realimentando o ciclo e mantendo as nascentes ali sempre vivas, né? A gente não tem, vamos dizer, chove, né, aquela água, ela escorre um pouco, infiltra, mas dali a alguns dias ela vai parar no oceano. Com essa reservação de água proporcionada, né, feita ou criada pelos orizicultores, essa água ela tem reservada por um tempo muito maior durante o ano todo, e ela vai, então, por uma infiltração muito lenta abastecendo, então, o lençol freático. Não vê que ele está entupido. Ele diminui tanta a vazão do bico, né? Tem casos assim que eu cheguei com quase 50% da vazão de um bico novo. Né? Veja bem, bicos recém-colocados. Por quê? Ele concentra muito produto no difusor e acaba, tu olha, parece que ele está funcionando. Ele está formando o cone, porém ele não está dando a vazão suficiente. Né? Isso aí é muito importante nessa parte ali. Quanto a essa vida eterna, Zé, quando eu comecei com a parte quando eu abri a Bocaverá mesmo aqui,
o pessoal parecia que tinha uma cruzeiro no bolso para trocar bico, sabe? Hoje, felizmente, assim, o pessoal geralmente tem num porta-bico, no mínimo 3 bicos, né? Que ele possa usar durante a cultura ali. Né? Basta girar, ele faz uma gira e já sai aplicando, né? Até para dinamizar mais o trabalho. Então, antigamente não, era muito difícil. Tudo era... O pessoal parecia que tinha uma cruzeiro no bolso, né? Não queria botar a mão no bolso para não gastar, mas não fazia o cálculo do residual, né? Do que estava acontecendo. Então, assim, ó, hoje, por exemplo, a gente, né, vai a campo, coleta na barra ali, assim, para ver, e tenta mostrar para o produtor que tem que usar um filtro de bico, tá? E o filtro de linha, né, é geralmente mais fino que o filtro de bico, né? Porque senão não adianta tu botar uma peneira grande lá no filtro de linha e um filtrinho lá, vai trancar tudo nos bicos, né? Então, um filtro de linha é muito bom. Então, assim, ó, tem muitas coisas que aconteceram aqui no município, algumas as empresas que entraram com outro sistema, baixa vazão, esses sistemas, que tem muita coisa boa que a gente tem que abraçar. Tem certas coisas que a gente filtra, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas tem muita coisa boa que fica, né, para a gente fazer um teste de litro. Vamos ver se não vai dar incompatibilidade do produto. Vamos resolver em 1 litro o que eu vou poder causar em 3 mil litros de calda, né? Então, é uma coisa tão rápida de fazer, né? Uma empresa fazia isso e eu acho que é muito interessante, né? Não precisa comprar 1 litro, de repente toma uma Coca-Cola e pega aquele mesmo, né? Para depois tomar ali, né? Faz ali a tua configuração. Isso aí. O produto mais usado na tecnologia de aplicação, ele é indispensável. Mas nem tudo é igual. Qualidade da água, Leandro. Como é que está isso para nós falar dentro do equipamento? O que isso causa a qualidade da água? Aonde que eu pego? Como que eu faço? O que dá para dizer? Isso aí interfere, não interfere? A água é tudo, né? Uma água de boa qualidade hoje, né? Principalmente uma coisa que o pessoal às vezes não cuida, a temperatura, né, de água. Mas sempre se ajeita. Isso seria a melhor venda? Com certeza. Para a empresa seria uma venda de imediato, né? Fechou a negociação, assinou o pedido, trouxe, encaminhou o crédito interno, fatura, entrega e recebe, né? Não espera toda a burocracia do banco, né? Então, às vezes, no banco demora 15, 20, 30 dias para sair o recurso, né? Para a empresa, agrega muito, né? Que maravilha. Que aconteça boas vendas assim nesse caminho, porque isso é bom demais, é o jogo do ganha-ganha, todo mundo ganha. Fernando, o mundo mudou em 2019 e a gente ouve no campo que mudou até o cenário das revendas, né? A gente encontrava lá implementos vendidos ou implementos para vender, equipamentos para vender. O produtor ia lá, a máquina está lá, nós vamos lá dar uma olhada, o trator está lá e agora mudou. Não tem muito, as fábricas não estão, às vezes, conseguindo entregar, atrasando a entrega. Como é que faz, pós-Covid, vender implemento e prometer prazo? Que desafio é esse, Fernando? Como é que tu encara isso? Isso aí é complicado. Essa pandemia aí, ela até, na verdade, veio para nós aí, para muitos, ela serviu de muita lição. E a questão de equipamentos hoje está bem complicado. A gente tem que trabalhar com o que tem em casa a pronta entrega, que não são muitos, né? São poucas unidades. E às vezes o cliente ele tem na cabeça dele, como a gente também é cliente, às vezes a gente fixa em comprar um certo produto, só que aquele certo produto não tem estoque. E aí que veio o contorno das objeções. Tu tem que tentar convencer o cliente a pegar outro equipamento similar àquele. Então, é bem complicado. Essa pandemia, na verdade, dificultou todos, né? Todas as marcas em si. Mas a Agrofel até é uma empresa muito organizada. Então, o que ela faz? As projeções de compras delas é muito antecipada. Então, quando surgiu a pandemia, isso serviu para nós nessa safra da soja que passou agora, nessa colheita,
Nós vendemos bem coletadeiras por ter em casa. Teve concorrentes que não tinham para vender e nós tínhamos a pronta entrega. Então, isso aí favoreceu e muito para nós a venda. Mas eu creio, Zé, que este ano agora e para o ano que vem está mais complicado ainda, porque falta matéria-prima, tem equipamentos na linha de produção, falta uma peça só, o equipamento não sai e fica lá parado. Então, tu não tem como tu prometer um equipamento que tu não tem em casa. Isso aí o consultor tem que cuidar muito, porque tu acaba, às vezes, perdendo uma venda e até perdendo o cliente. Então, tem que cuidar o que fala. Vender o que temos em casa. O que não tem, não prometa, porque depois o cliente vem para cima, né? E aí a gente já sabe o final da história. O cliente sempre tem razão. Esse é o nosso lema, né? Para quem presta serviço, para quem vende, o cliente sempre tem razão. Tu começaste contando a tua história aonde tu foste convidado para participar de um jantar e aquele foi o ponto alto para você efetuar a tua primeira venda. Cada cliente tem um perfil, cada cliente tem uma maneira de ver o negócio, cada cliente tem a sua propriedade diferenciada das de todos. Nessa época de pandemia, como é que faz para contatar o cliente? Vai para o celular, agenda horário, você faz presente sem ele saber, porque o Fernando, dentro da carteira dele, conhece todos os clientes dele, mas também tem a hora certa para falar com o cliente. Isso é verdadeiro? Verdadeiro, Zé. Hoje a gente trabalha, por ter esse CRM, que é o Green Mobile, a gente consegue agendar as visitas da semana, sabe? Então, isso é interessante. E hoje, graças a Deus, essa ferramenta fantástica, que para mim hoje se chama WhatsApp, ela favoreceu e muito. Por quê? Com toda essa pandemia, com essa frustração que deu no setor do agro, hoje tu consegue falar por videoconferência, hoje tu consegue agendar uma visita pelo WhatsApp. Então, hoje eu digo assim, se tu não correr atrás, tu não vai vender. Hoje ninguém consegue vender sentado dentro da loja lá. Infelizmente, essa pandemia acabou fazendo no início ali, todo mundo tem que ficar. Ninguém podia sair, imagina. E tu perdia aquele contato, aquele tato com o cliente. E muitas vezes o cliente gosta desse atendimento presencial. E tu põe um mercado muito dinâmico, né, Zé? Hoje a gente tem clientes que trabalham somente com visitas agendadas, né? E como tem produtores mais simples, que tem que ser aquela visita a campo, é a visita que quando tu chegou lá fora, tu é bem-vindo, é o chimarrão, vamos almoçar, vamos jantar. Eu acho muito legal